Pode falar? Pronto? Sim. Então, boa noite a todos. Eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário. Eu sou um dos fundadores e um dos trabalhadores do União Espiritualista Alma Luz, que é um grupo que se juntou em favor dos animais. Então, é um grupo que trabalha com vários tipos de espiritualidades, vários tipos de energias espirituais, energias vibratórias em favor dos animais. Então, nós temos pessoas de várias religiões, ou 100 religiões, que se juntam, né, para tentar, através da energia, auxiliar os animais. Então, a gente tem bastante gente que é reikiana, tem bastante gente que trabalha com florais, com fitoterapia, e tem o pessoal também espírita, tem o pessoal que é do Jorei, né, que é daquela igreja messiânica, tem um pessoal que é do candomblé, mas de um candomblé que não mata os animais, que é um candomblé verde, que trabalha com o orixá, que é justamente o sangue, que é como se fosse São Francisco, né? Então a gente junta todo esse pessoal que tem em comum tentar ajudar os animais, e a gente trabalha cada um com a sua energia, com a sua vibração em favor dos animais. Então a gente está trabalhando um domingo sim, um não, né? Cada 15 dias, na rua Serra de Botucatu, 2343 no Tatuapé. Então a gente fica das 9 da manhã até as 11 da manhã, dando passe, e muitas vezes a gente faz o ebó de pipoca nos animais. O que é o ebó de pipoca? Ele é um banho de pipoca com a energia de cura, né, que é do candomblé, e ajuda os animais a se curar. E a gente faz o passe também no animal, muitas vezes a gente faz o passe incorporado, né, que é também o passe da Umbanda. Então a gente trabalha, né, com vários tipos de energias, de vibrações. Então quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem também nosso canal na internet, no YouTube, no Facebook e no Instagram, né, chama União Espiritualista Alma Luz. Quem quiser conhecer, a gente tem os canais da gente ali, pode procurar, ou então no meu mesmo, é Ricardo Capuano, né? Então hoje eu fui convidado para falar sobre os animais em outros mundos. Eu falo bem a verdade que é um assunto que me deixou meio preocupado, né? Mas aí eu pedi uma orientação para os espíritos e eles falaram assim: o mais importante que você tem que dizer é como que os animais têm que evoluir para um mundo melhor. Como que a gente tem que deixar o mundo melhor para os animais, né? Então, essa é a mensagem mais importante que você tem que deixar. Como que a gente tem que imaginar que o mundo, né, no mundo mais evoluído, como que os animais devem ser tratados para poder ter um acolhimento, ter uma evolução, ter um respeito e uma dignidade maior, né? Então, é isso que a gente vai procurar tentar direcionar, né? Pode passar. Pode pôr o Passou? próximo. Passou. Então, aqui, ó, essa primeira frase, eu sempre começo com essa frase, por quê? Porque o homem, ele tem a mania de ver as coisas simplesmente pelo aspecto dele, né? A gente tem uma figurinha, nem lembrei de pôr, senão eu tinha colocado, do rinoceronte pintando a paisagem. O rinoceronte, ele vai pintar a paisagem, o que ele vai pintar sempre no meio? O chifre. Porque ele tem o chifre no nariz, se tudo que ele vai olhar, ele vai ver primeiro o chifre e depois ele vai ver o que tem atrás. O homem é a mesma coisa. Tudo que ele vai olhar, ele vai ver primeiro a vaidade, o orgulho, né? Ele vai ver primeiro ele mesmo, para depois ele ver o que tem, né, na natureza, para ver o que existe de verdade. Então o homem, ele tem sempre um filtro e um obstáculo que atrapalha ele ver as coisas com clareza. Então essa frase, ela encaixa direitinho. Então ela fala assim: tudo se encaixa na natureza pelos laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Qual que é essa condição atual? De vaidade, de orgulho, de achar que a gente é superior a tudo, que a gente é o centro do universo, né? Então essa visão mesquinha, que nem ficar cobrando de Deus por que as coisas acontecem, né? Sendo que a gente vê como se a gente
visse uma foto de um filme, né? Então a gente vê uma foto de um filme e acha que a gente sabe tudo, né? A gente não sabe o que veio antes, o que veio depois, mas a gente tem a vaidade de cobrar de Deus, né? Por que está acontecendo as coisas? Então, enquanto a gente tiver essa condição, a gente não consegue entender. Então ele continua: ele poderá entrevê-los pelo esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento e estiver livre do preconceito, do orgulho e da ignorância, ele poderá ver claramente na obra de Deus. Então, quando ele começar a perceber que ele não é vítima, que ele não é tudo, que ele não é o centro do universo, que não é tudo, tudo não funciona ao redor dele, que ele é uma estrutura que trabalha junto com as outras, né? Aí ele vai começar a entender como que a obra de Deus se dá. Aí ele vai começar a entender qual é o lugar dele na natureza, qual é o lugar dos animais, vai conseguir entender por que certas coisas acontecem, né? Então ele não vai ficar mais cobrando de Deus o porquê das coisas. Então, enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabeis bem que Deus não pode contradizer e que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, tudo tem uma sequência. A gente quer ver 5 minutos do filme e entender o enredo todo, né? Então, não é possível. Não adianta você 3 minutos do filme e querer entender tudo o que acontece num filme de 2 horas, né? Então é a mesma coisa. Vamos passar para frente? Então, a gente já começa com uma frase que já esclarece que não é só o Espiritismo que fala, né? Que existem outros mundos. Muitas vezes o próprio espírita, ele se pega numa situações de ser ridicularizado ou de ser ter ele mesmo preconceito, né, em relação a outros planetas, outros mundos, extraterrestres, outros seres. Mas na própria Bíblia já está falando, né? Então ele fala em João no Evangelho: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Né? Então isso já vem de muito tempo. Pode passar para frente. Então, aqui a gente vê, essa é uma visão mais atualizada, né? Então, cada pouco está se descobrindo novos planetas, planetoides, né? Vai se tirando uns de categoria de planeta, vai se colocando outros, né? E tem muitas e muitas estruturas que a gente não faz nem ideia. E se a gente, isso só para a gente ter ideia daquilo que a gente consegue perceber, né? Imagina se a gente tivesse uma visão mais abrangente, uma visão do mundo espiritual como seria, né? Isso daqui seria 3 vezes, 4 vezes aumentado, né? Então a gente não faz nem ideia. A gente tem uma pequena vislumbre pela inteligência, mas a gente não consegue imaginar o quanto que se tem de estruturas, né? E o quanto se tem de casas na casa de Deus, né? Pode passar. Aqui a gente tem um comentário da revista super interessante, né? Então eles juntaram vários físicos, biólogos e criaram a partir do próprio ambiente do planeta, eles criaram algumas estruturas que poderiam ser de animais ou de seres vivos nos planetas, né? Então alguns planetas que são mais gasosos, eles têm seres muito aéreos, né? Então isso depois o próprio espiritismo vai mostrando também que vai se identificando. Então, tem estruturas que voam, seres que voam, seres que aproveitam das ondas, né, e dos ventos, planetas que são muito quentes, né? Muitas vezes os animais eles teriam que viver debaixo da terra. Então, eles criam uma ideia, né, de como poderia ser esses animais. Né? Mas tudo não passa de uma extrapolação, né? Então, uma coisa científica que tenta justamente explicar como seriam esses animais em outros mundos. Pode passar a próxima.
Então, aqui a gente vê os nossos animais. Pode passar para os... Então, aqui, as dúvidas que a gente vai tentar resolver, né? Então, existem outros planetas habitados? Se existe, são como o planeta Terra? Há animais nesses outros mundos? E há animais em planetas inferiores e superiores? E são como os nossos animais, né? Então, será que eles são como os nossos? E esses planetas são habitados por animais e seres humanos? Qual a relação que há entre eles? Então, tudo a gente vai tentar, pelo vislumbre da inteligência, né, tentar entender, né? Vamos passar. Então, aqui a gente vê de novo, né, falando, há muitas moradas na casa do meu pai. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já fala também. Os planetas se diferenciam um dos outros de acordo com o grau de evolução, tanto físico quanto moral. Diversas, embora não se possa fazer uma classificação definitiva. Podemos entendê-los assim. Pode passar. Então, é uma classificação mais generalizada. Os mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes, né? E a gente vai comentar sobre cada um e vamos tentar entender algumas coisas, o que é submissão e o que é inteligência, o que é parceria, né, e convívio, do que é exploração, né? Porque não adianta o animal servir melhor o homem, né, se ele serve ao homem de uma maneira exploratória, né? Porque ele tem que ter uma parceria com o homem, né, um entendimento e um respeito, né? Então, a gente vai procurar tentar separar essas coisas. Próximo. Então, nos mundos inferiores, o que acontece? A existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nos mundos primitivos são destinadas as primeiras encarnações das várias nações bárbaras. Como que são os animais nesses mundos primitivos? Eles são competidores do homem e muitas vezes eles se destroem o homem, né? Então eles caçam o homem, eles competem com o homem por alimento, competem com o homem por água, né? E muitas vezes atacam o homem. Então é uma situação de competição. Então nessa situação, os animais eles são instrumentos do quê? De aprendizado para o homem. Eles ajudam a aprender a caçar, ajudam o homem a aprender a se proteger, ajudam o homem a aprender a evoluir. Então, muitas vezes, os animais têm muito mais vantagens em termos físicos do que o homem. Mas o homem tem a capacidade intelectual maior. Então, eles estimulam essa capacidade sendo instrumento de Deus nessa função, né? Então, os animais eles são instrumentos de Deus estimulando o homem a melhorar, estimulando o homem a evoluir, né? A se proteger, a conseguir alimento, conseguir água, conseguir abrigo, né? Competindo com os animais. Então, eles também têm uma função muito importante nesse mundo, né? Vamos para o próximo. Então, o mundo primitivo, as primeiras encarnações do homem é uma luta, né? Uma batalha com os animais por tudo. Vamos para o próximo. Os mundos intermediários. Então, o que acontece? Mistura o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento de seus habitantes. Então, o que acontece? Tem os mundos de expiações e provas, né? Então, a planeta Terra é onde predomina o mal, a superioridade da inteligência, grandes imperfeições morais, vícios. A maioria já viveu em outros mundos e correntes migratórias acabam trazendo aqueles que são mais atrasados para o nosso mundo, para esse mundo de provas e expiações. Pode passar. Então, como seria? Né? É o que a gente vive mais ou menos hoje. Então, o homem, com a sua inteligência e com o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, ele começa a dominar tudo, né? Então, ele começa a dominar tudo e ele começa a explorar tudo. Então, ele começa, primeiro, ele explora o próprio irmão, né? Só porque é de outra cor, só porque é de outro jeito. Ele explora o próprio irmão, explora os animais. Depois, conforme vai evoluindo moralmente, ele vai criando um leque maior de respeito, de dignidade, de moral.
e aí ele vai parando de explorar o irmão, né? Então, primeiro ele não dá alma para aquele irmão de outra cor para poder explorar aquele irmão. Ele não dá alma para os animais para poder explorar os animais. Ele não dá alma para a mulher para poder, né, explorar as mulheres. E ele vai dominando tudo com essa ideia de que eles não têm alma e são objetos. Conforme vai passando o tempo, aquilo vai mudando, ele vai tendo uma moral cobrada em si, né? E ele vai desenvolvendo e ele vai começando a dar respeito, valor e uma alma, né? Para as mulheres, para os escravos, e vai chegando uma hora que vai dando uma alma também para os animais. E aí cada vez mais ele vai ampliando esse laço, né, de respeito e de dignidade, né? Então esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Agora, é igual uma escola, né? A pessoa pode levar 5 anos para se formar na faculdade de veterinária ou pode levar 12 anos, né? Então depende do estudo, depende da boa vontade, né? Então é assim. Vamos para a próxima. Então a gente tem muita interferência também benéfica, né, das outras espécies que vêm, dos outros seres que vêm de outros planetas, de outros orbes, de outras regiões, né? E eles acabam sendo renegados, né? Eles acabam, por exemplo, muitos deles não conseguem se adaptar a uma realidade que não tem mais a exploração da natureza, que não tem mais a exploração dos animais, que não tem mais a exploração dos outros homens, né? E eles acabam não se adaptando àquela realidade e eles acabam caindo aqui e acabam sendo trazidos para cá para fazer suas expiações para poder voltar para o seu planeta depois. E nessas de vir para cá, eles são mais evoluídos do que a maioria que tem aqui. Então, eles acabam criando um aumento de tecnologia, de inteligência, né, de aprendizado. Então, eles vão trazendo um aumento de capacidade intelectual para o povo que está aqui no planeta. Então, para eles é um castigo, mas aqui para o nosso planeta é uma coisa boa que acaba trazendo uma evolução do próprio planeta. E depois, quando eles acabam de passar suas expiações, eles voltam para o lugar, né, que eles acabaram vindo expulsos ou de castigo, vamos dizer assim, né? Pode passar o próximo. Então, o mundo de regeneração, onde reina o bem sobre o mal. Então, seria um caminho que a gente está seguindo, né? Então, não há mais expiações, mas o ser humano ainda tem de suportar provas. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, a gente vai ter muito, muito tempo que suportar provas, porque a gente vai estar sempre num estado de evolução, né? Então, a gente vai ter que sempre estar aprendendo, e a maioria do aprendizado vem por provas. A espiritualização, o planeta é mais espiritualizado, a matéria não tem tanta importância, e seu objetivo de vida muda. Mais liberto das paixões, como orgulho, ciúme, inveja, ódio, etc. Ainda é falível, se não houver se firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, pois não avançar e recuar. Então, o espírito acaba regredindo evolutivamente. Então, o que acontece? Vamos dizer que a gente continua seguindo esse caminho que a gente está seguindo, né? Então, teve muita gente que falou que, por causa da guerra, ia parar de se usar petróleo e ia começar a se usar eletricidade, né? Então, de uma hora para outra, a Europa ia usar toda a capacidade que eles tinham de fazer carro elétrico, de fazer motores elétricos, tudo ia substituir tudo por eletricidade. E ia transformar o planeta numa situação inédita, ia ser uma coisa assim maravilhosa de uma hora para outra, porque você ia acabar com a poluição praticamente, né? Você ia conseguir tirar a poluição do ar, você ia conseguir diminuir muita poluição em rios, mares e tudo, né? Ia ser uma situação causada por uma guerra, mas que traria um bem muito grande, né? Então, é uma situação que seria muito benéfica. Mas mesmo se a gente for pensar nos planetas, né, mais evoluídos que já alcançaram esse grau de regeneração, acontece. Já é um planeta que respeita a natureza, que não aceita mais que se desmate, que se destrua a floresta, que se explore o animal, que se mata o animal, né, que se violente o animal.
nem que se explore o próprio irmão, né? Então, são situações que aqueles que não se adaptam àquilo acabam regredindo para esse mundo que nem o nosso, né? De provas e expiações. Então, é o caminho que a Terra está seguindo, né? Vocês veem, cada vez mais tem investimentos em alimentação de plantas, né? Eles não falam soja nem nada, mas eles falam produtos à base de planta. Tem cada vez mais opções, né, para quem é vegano, vegetariano, tem cada vez mais, as pessoas estão respeitando cada vez mais os animais. A gente vai chegar numa hora que os animais que são trabalhadores, eles não vão ser instrumentos de trabalho. Aqui é que chega a hora da grande escolha, né? Porque o que acontece? Você pode ter pet terapia. Então, pet terapia, você tem um animal que, se você leva no hospital, ele ajuda as crianças que têm doença ou as pessoas que estão doentes. Tá. Você pode fazer de dois jeitos. Ou você tem o seu animalzinho em casa e ele é o seu companheiro e ele é um terapeuta, ou você pode ter uma empresa enorme que cria cachorro, calopsita, coelho e treina eles para serem pet terapia e aluga para o hospital para fazer um tratamento para aquelas crianças, para trazer um desenvolvimento melhor para aquelas crianças. Então, aqui é que está a bifurcação das coisas. O homem pode deturpar as coisas, destruir, né, e fazer a mesma coisa. Você tem os cachorros que detectam o droga, você tem cachorro que detecta câncer. Aí você vai ser como? Você vai criar aquele cachorro como seu amigo dentro de casa e você vai levar ele para fazer o treinamento, para ele fazer aquele serviço, ou você vai ter uma empresa que vai criar 50 cachorro que detectar o câncer e vai alugar para o hospital passar nas pessoas para ir vendo se tem câncer, né? Então isso você vai estar escolhendo entre ser um terapeuta ou ser um instrumento de terapia, né? Ou um instrumento ou um ser, né? Ou vai ser um ser vivo, um ser ciente, ou vai ser um objeto, né? Então a gente chega nesse ponto, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa, uma ecoterapia faz bem bastante para as crianças, ajuda bastante. Você pode pegar cavalos que foram abandonados, cavalos que foram de carroceiro, foram maltratados, cuidar deles e botar eles para ajudar as crianças. Ou você pode pegar, treinar eles desde pequenininho e alugar, né, ou vender, ou alugar, para que aquelas pessoas se utilizem dele como se fosse um escravo. Então é muito complicado. A gente está numa situação que está chegando nessa fase. Então é aí que a gente vai ver para onde a gente vai ir, né? Pode passar a próxima. Então, o nosso mundo de regeneração, que é já um mundo que a gente já não tem o predomínio do mal. A gente tem escolhas, tem provas, né, para um aprendizado melhor. Né? E os animais também, eles vão... Outra coisa, né? O que é mais importante para os animais? A evolução deles, né? Então, assim, vai chegar uma hora que a gente vai ter escola, né, para as pessoas ensinarem, em vez de ensinar o animal a rolar, dar patinha, latir, vai ensinar o animal a mostrar que tem fome, tem sede, tem dor, né? Que é o mesmo trabalho que dá ensinar ele a rolar, latir e dar patinha, é o mesmo trabalho que dá para ensinar ele e mostrar que tem fome, que tem sede, que tem dor, né? Você põe três marcadores na frente dele e ensina que cada coisa é uma coisa, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar se a gente vai estar fazendo as coisas por eles ou pela gente, né? Pessoa que decora é o cachorro mais inteligente do mundo. Tá, será que ele é o mais inteligente? Ou o Beagle é mais inteligente? Porque o Beagle só faz o que ele quer. E o Border Collie faz só o que todo mundo manda, né? Então, o Beagle está pensando nele. Ele não está pensando no humano. E o Border Collie não, está querendo agradar o humano, então ele é o mais obediente. Mas não quer dizer que ele seja o mais inteligente, né? Porque ele está obedecendo o humano. Então a gente tem que pensar muito nessas coisas, né? Porque é o caminho que a gente está chegando e vai ser as escolhas que a gente vai fazer. Pode passar. E nos mundos superiores, né? Então não tem praticamente influência da matéria. A vida é toda espiritual, são os mundos felizes. O mal não existe, todos os sentimentos
São ternos, elevados, da natureza humana, apresentam-se engrandecidos e purificados. A hierarquia é estabelecida pelas diferenças morais, intelectuais. Os mais fortes ajudam os mais fracos. E a gente pode imaginar mais ou menos alguns casos que o Chico Xavier conta, dos animais ajudando nos resgates, né, dos mundos ubralinos. Então, eles fariam parte de um grupo e trabalhariam junto com aquele grupo, né? Seriam mais um trabalhador daquele grupo, né? Os animais estariam ali junto, né, com as suas características próprias, que facilitariam o trabalho deles, e sendo tratado como um ser mesmo, né? Como um membro do grupo, como um membro da família, né? Então, esse que seria um mundo perfeito para eles. Vamos para a próxima? Então, né, teria amor, felicidade, alegria, união, paz, né? Então, seria um mundo feliz. Pode passar. Não fui eu que desenhei, não, viu? E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, né? Então, habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A eterna luz, a eterna serenidade e a eterna felicidade. E todos os mundos progridem e mudam de categoria. Então, assim, todos os mundos vão evoluindo, vai chegar uma hora que todo mundo vai chegar nesse lugar, né? E depois daí para frente, a gente vai ter que começar a aprender de novo. Pode passar. Né? Então, são os mundos ditosos ou os mundos felizes. Né? Então, o bem é que reina sobre tudo. Pode passar. Então, aqui a gente vê também, falando sobre a evolução, né? O Santo Agostinho falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente. Moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante e progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles progridem, que eles próprios progridem na senda do progresso. Então, assim, tudo que a gente faz adianta ou atrasa o progresso, né? Então, toda a evolução nossa, individual e como pessoa, reflete no nosso planeta, reflete no nosso mundo. Né? Então, é importante a gente sempre estar pensando nisso. Pode passar. Tá, aqui a gente tem o resuminho de novo, né, das pluralidades dos mundos e a evolução e aonde a gente quer chegar um dia, né, se Deus quiser. Pode passar. E os animais nos outros mundos, como será que eles são? Né? Então, primeiramente, questão 601 do Livro dos Espíritos. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Resposta sim. E por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais estão dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos e são, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para esses servidores inteligentes. Então, o que acontece? O homem consegue conversar com os animais aqui na Terra? Sim ou não? Sim, né? Se você for ver quantos chimpanzés, né, já foram treinados, quantos, mesmo o papagaio que identifica, tem um papagaio que identificava 360 palavras, né? E então eles conseguem se comunicar, né? O chimpanzé chegou até a criar uma palavra nova, né? Ele pegou um cinto, fez um redondo e criou um anel, a palavra anel, né? E eles chegavam até a mentir, né? Os chimpanzés, porque eles aprendiam a falar por gestos e chegaram até a mentir. Então, uma das chimpanzés que sabia se comunicar por gestos, ela derrubou um vaso, quebrou. Aí, quando perguntaram para ela quem tinha quebrado, ela falou que foi estagiário. Então, até mentir, né, eles conseguem. Então, assim, como que vai ser, né, num mundo mais evoluído? O que eu acredito que vai acontecer? Que eles vão aprender a falar, né, através por gestos, e se a gente for ver
esses chimpanzés que aprenderam? Eles ensinavam para os filhotes, ensinavam para o grupo que eles conviviam, né? Então, você ensinava um chimpanzé, aquele chimpanzé ensinava para os filhotes, ensinava para o grupo que ele convivia, né? Então, você imagina, se você pega, ensina 3 ou 4, ou você, de repente, faz uma escola para eles, né? E deixa eles aprenderem, e deixa eles opinarem, né, sobre o mundo. Porque isso é que é o importante. Não adianta eles poderem falar se você não quer saber de ouvir, né? O que adianta você conseguir saber que os golfinhos têm 200 e não sei quantos tipos de linguagem, que se chama por nome próprio, se você não quer saber o que eles têm para te dizer, né? Então, a mesma coisa. Por que não se ensina? Então, talvez chegue uma hora, nesses mundos mais evoluídos, que se ensine um chimpanzé, ou 2 chimpanzés, ou 5 chimpanzés, aquele chimpanzé ensina um grupo que vive na natureza, aquele grupo, né, depois vai ser recebido pelos humanos, vai dizer as reivindicações que eles têm, dizer o que eles acham do mundo, né? Então, trabalhar junto, em conjunto, né? Então, isso já está caminhando muito para isso. Só não consegue evoluir por causa justamente do orgulho do homem. O homem não quer saber se o chimpanzé vai vir aqui, vai vir reclamar que a gente está destruindo a floresta, a gente está contaminando a água, a gente está poluindo o solo, né? A gente não quer ouvir isso. Então a gente não deixa eles aprender o suficiente para vir conversar com a gente e exigir as coisas, né? Mas talvez nesses mundos mais evoluídos eles consigam tanto se comunicar quanto ser ouvidos, né? Porque comunicar não é difícil. O difícil é justamente ouvir o que eles têm para falar. A gente já viu, que nem quem já viu na televisão, tem um cachorrinho que aperta o botão quero passear com ou com o tutor ou com a tutora. Aí tem o fome, tem o sede, tem o não sei o quê. Ele vai apertando os botãozinhos. Não é uma coisa do outro mundo para se ensinar, né? Então, depende tudo da gente ter a boa vontade de querer ouvir também, né? Vamos passar para o próximo? Então, aqui a gente vê também, Revista Espírita, 1858, sobre Marte. Marte seria menos avançado que a Terra, povoado em sua maioria por espíritos levianos e impuros, inclinado ao mal e fazendo dela sua prioridade. Aí tem depois o livro Universo Profundo, o autor espiritual Erastus. Em linhas gerais, a evolução marciana é anterior à nossa, enquanto na Terra os primatas deram origem à vossa espécie, no mundo dimensionalista de Marte, foram as aves que evolucionaram e deram origem a espécies antes e mais evoluídas. Vamos passar para de como eu imaginei que fosse, mas depois a gente vê. Então, o que eles falam? Que o humano em Marte teria descendido das aves, né? Então, se a gente pensar nas classes superiores de animais, a gente tem os mamíferos, as aves e praticamente essas duas classes, mas sempre os mamíferos um pouco à frente das aves, mas as aves logo em seguida, né? E não seria muito difícil o homem ter evoluído das aves. Aqui a gente vê também Cartas de uma Morta, né? Do Chico Xavier. Existe uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar na sua composição afigura-se muito mais leve. A densidade de Marte é sobremaneira mais leve. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das pátulas ligeiras protuberâncias, aquisa de asas, que lhes prodigiavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Pode passar. Então, a gente imagina mais ou menos alguma coisa assim, né? Que eles teriam evoluído das aves e teriam asas, teriam possivelmente penas, né? Ou escamas. Então, seriam seres mais ou menos assim. E os animais é meio complicado, porque possivelmente teriam também alguns mais próximos da evolução humana, seriam mais ou menos igual aos primatas, né? Teriam seres intermediários e talvez tivesse uma gama muito grande diversificada, né? Mas a gente não tem muita informação. Pode passar. Por isso que a gente sempre fala, é um esforço da imaginação, né? Para a gente entender. Porque a gente tem alguns fatos, alguns comentários,
e muita coisa faltando, né? Então, a evolução marciana assegurou-me, ainda o desvelado mentor espiritual, que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra, e que desde os pródromos da formação de seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver. Longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte, cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e vitualhas de outros seres da criação. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras e os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Então, vocês imaginam como que país aqui na Terra, mais ou menos, que a gente vê que teria uma alimentação vegetariana, que seria pacifista, né? Então, muitas vezes a gente pode comparar essa ideia até com os indianos, né? Que não estariam, seriam vegetarianos, muitos deles seguindo religiões hinduístas também bem tranquilas, meditativas, procurando seguir Gandhi também, né? Que foi um exemplo deles. Né? Então, assim, lembra bastante essa parte da Terra. Vamos para o próximo? Planeta Terra. Né? Então, a gente está num planeta de provas e expiações. Eu sempre falo assim, a gente está num planeta de provas e expiações. O que não é prova é expiação. E o que não é expiação é prova. Então, não tem, a gente não veio aqui para tirar férias, a gente não veio aqui para brincar, a gente não veio aqui para nada. A gente veio para fazer provas e para expiar as tranqueiras que a gente já fez. Né? Então, a gente não está aqui para ficar passeando, para ficar comemorando. A gente está aqui para provas e expiações. Na hora que a gente não precisa mais, a gente vai para o mundo, né, melhor e aí a gente comemora. Né? Então, planeta de provas e expiações. Os espíritos de vários graus evolutivos. Então, que nem a gente vê, né, tem lugares que se come que nem a China, se come morcego, se come pandolim, se come rato, se come tudo. E com crueldade, né? Pior é isso, porque a maioria dos bichos se vende vivo, você cozinha vivo e depois você come, né? Então, não se justifica, né, a crueldade desse sentido. Né? Podia se vender, de repente, se abater com um pouco de dignidade, né, e depois vender. Mas não, se tortura mesmo. Parece que se tem gosto em torturar. E tem outros lugares que não se come nenhum animal, né? Então se respeita todos eles, tanto que tem alguns lugares que são até sagrados. Então tem de tudo quanto é tipo. Então, de vários tipos de graus evolutivos. A maioria dos seres humanos se encontra no estágio evolutivo dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Bastante perturbadores, né? Em menor número estão os espíritos superiores em missão específica. Agora, o que tem de perturbador, tem bastante. Pode passar. Como que são os animais no planeta Terra? Então, é aquilo que a gente estava falando. Do mesmo jeito que tem humanos que gostam de torturar, que nem vai num restaurante, escolhe um caranguejo para comer, se arranca só a pata do caranguejo, se come a pata e deixa ele vivendo lá, né, com a dor e com o sofrimento. Né? E tem outros que respeitam os animais e acham até os animais sagrados. Então, tem de tudo quanto é tipo. Né? Então, também tem os animais de tudo quanto é tipo. Tem os animais de estimação, que merecem muito respeito e são tratados até com exagero, e tem os animais de produção, que são torturados e espancados e violentados e maltratados, para que a gente tenha 5, 10 minutos de sabor na boca e depois a gente nem lembra mais. Né? Então, não se encontra na Terra o elo perdido, denominado pela ciência, os seres animais nos quais ocorre a transição entre a espécie animal e a espécie humana, entre os primatas e os seres humanos. Então, tem muita coisa que a gente também não conhece. Então, assim, tem muitos seres que trabalham e que vivem também no mundo espiritual, né, e animais também, em lugares que a gente nem imagina. Os animais são vistos no nosso planeta, pela maioria dos seres humanos, como seres desprovidos de alma. E quando você tira a alma dos animais, você faz que ele vira o quê? Objetos, né? Então, objetos dos quais podemos dispor de acordo com as nossas necessidades e vontades.
os quais não têm direito nem de sentimento, nem direitos, nem sentimentos, e cujos deveres ultrapassam muitas vezes aquilo que são capazes de suportar. Né? Então, eles são considerados como coisas. Né? Então, é um absurdo muito grande. E, graças a Deus, as coisas estão mudando, mas só cabe nós continuar mudando e cada vez melhorando mais. Né? Próximo. Então, aqui a gente vê também, no livro Consolador, o Emmanuel falando pelo Chico, os animais e os homens, quase selvagens, servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo. Ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser legítimo colaborador de Deus, ordenando com sua sabedoria paternal. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras com excesso de modo a mobilizá-los a serviço de seu egoísmo e da sua ambição. Então, é aquilo que a gente falou, quanto mais ignorante, né, quanto mais menos evoluído moralmente, menos evoluído espiritualmente, aquele que domina vai dominar os outros, vai tirar a alma dos outros, então seja o seu irmão só porque é de outra cor, seja porque é de outro sexo, né, ou seja por qualquer outra coisa, por uma religião, ele vai tirar a sua alma, vai tirar o seu respeito, vai tirar seu domínio, vai escravizar ou vai exterminar, né, que nem os nazistas fizeram. E com os animais é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então eles vão explorar, vão exterminar, vão se aproveitar da carne, dos ossos, do couro e tudo mais. Né? Então, conforme vai evoluindo, vai se aumentando o ciclo de respeito e de carinho e de amor, aí vai se deixando de se escravizar os outros seres humanos, depois deixando de se explorar tantos animais, e se Deus quiser, uma hora a gente vai conseguir que se tenha respeito e dignidade pelos animais. Pode passar o próximo. Mercúrio e Saturno. Né? Então, a Revista Espírita fala um pouquinho de Mercúrio e Saturno. Vem depois da Terra. A superioridade numérica de bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, por consequência, uma condição de existência mais feliz. Isso é uma questão até de inteligência. Né? Não adianta nada o político que ganha muito e que tem muito poder, né, imaginar que nunca vai voltar para ele a falta de educação, a falta de comida, a falta de emprego que ele causa na sociedade. Né? Uma hora, algum daqueles que passam fome, que nunca tiveram educação, ou que estão desesperados por droga, ou por comida, ou por qualquer outra coisa, vai acabando pegando, vai acabar sequestrando, ou matando, ou roubando, né, algum familiar deles, e aquele ciclo vai se fechar. Né? Então, quanto mais você explora o seu irmão, né, e um país inteiro, uma nação, mais você está dando chance, né, para a desigualdade social e mais você dá oportunidade para as coisas se voltarem contra você depois. Né? Uma hora com certeza volta. Então é uma falsa ilusão. Né? Você pode andar no carro blindado, mas uma hora você não vai estar. Né? Então vamos para o próximo. Então, o livro As Cartas de uma Morta, o autor espiritual Maria João de Deus, psicografia do Chico Xavier. Então vamos lá, sobre Saturno. Notei que seres estranhos revolucionavam nos ares em graças movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena. Essas criaturas que te parecem animais agressos das plagas terrestres são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Você vê, um animal assim que seria totalmente diferente, que para nós a gente não conseguiria nem identificar, né, como um animal, não conseguiria ter nenhum aspecto que lembrasse cabeça, tronco, membros. Então seria quase uma forma energética. Né? Pode passar para o próximo. Aí ela continua falando: souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuando estudos, fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir, né, um planeta de regeneração.
Não vive como na terra uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que elas nos proporcionam, espontaneamente e naturalmente. Se a gente quisesse mesmo, e se a gente pensasse mesmo para valer, o feijão, quando a gente come o feijão, ele já está seco, ele já morreu, né? Quando a gente come o milho, tirando aquele milho de espiga, mas aquele milho que a gente faz farinha, aquele milho que a gente usa para fazer comida, né? Tirando o milho cozido, os outros milhos sempre vem seco, que o pé também já morreu, né? Então você não vai estar tirando a vida de ninguém. Quando você pega a mandioca, por exemplo, você pode pegar metade do pé da mandioca e deixar o resto do pé vivo. Quando você pega uma couve, você pode tirar algumas folhas e deixar o resto da couve viva. É só questão de boa vontade, né? Seria possível viver sem matar ninguém, nenhum bicho, nenhum ser, nenhuma planta? Sim. As frutas, né, são bênçãos que Deus nos dá, né? As frutas não tem necessidade de matar ninguém. Mesmo o próprio ovo, né? A galinha ela ovula quase todo dia. Se a gente não maltratasse tanto elas para obter os ovos e não fizesse umas coisas assombrosas e monstruosas com elas, né? Se cada um tivesse 2, 3 galinhas em casa e cuidasse com amor, com respeito como um bicho de estimação, ia ter uma fonte de proteína enorme, né? Mas a gente não quer isso. A gente não para pensar nisso, né? A gente quer o simples, o fácil, né? Então, mas não é nada do outro mundo. É questão só de se adaptar, né? Então você vive com farinha de milho, farinha, feijão, você vai viver com mandioca, você vai viver com ovo, né? Consegue viver muito bem, né? Tem muitos e muitos grãos que ele você só pega depois que ele já morreu o pé, né? Então tem muita coisa que dá para fazer, né? Então a gente consegue também, né? Viver sem sacrifício de nenhuma vida, não só dos animais, mas também das plantas. Pode passar. Lua e Vênus. Então, Revista Espírita de 1858. Estão quase no mesmo grau, sob todos os aspectos, mais avançados do que Mercúrio e Saturno. Urano seria superior a este último, seus habitantes são formados por espíritos superiores. Os homens neles são infinitamente mais felizes do que sobre a Terra, pela razão de que não têm as mesmas tribulações a suportar e não estão expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. Então, só de um não ter que se preocupar com a traição do outro, né, já vai viver bem melhor, né, de poder confiar numa outra pessoa, de poder confiar num, num, num outro ser, né, da sua espécie ou mesmo de outra espécie, né, você já vai viver bem melhor. Pode passar. Júpiter, reino bem e a justiça, habitado somente por seres humanos em estágio evolutivo superior. A superioridade de Júpiter não está somente na superioridade moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Então, Júpiter tem uma constituição que facilita, né, a pureza do perispírito, facilita a absorção das energias, a absorção das próprias energias naturais, né? Então, traz já é um lugar bem mais evoluído. O pessoal fala muito que todo mundo que está na Terra quer ir para Júpiter, né? E então é um planeta que a gente almeja. Pode passar. A conformação física dos seres humanos é quase a mesma da do planeta Terra, mas é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do solo quase sem fadiga. Imaginou só com a força do pensamento vai flutuando, né? Deve ser uma coisa maravilhosa, né? E aqui na Terra a gente praticamente é esmagado por tanta tranqueira que tem na atmosfera. Pode passar. A matéria do corpo físico é mais depurada, se dissipa após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que sobre a Terra.
a média equivale a 5 dos nossos séculos, então 500 anos de vida, já pensou? O desenvolvimento também é muito mais rápido, a infância dura apenas alguns de nossos meses, a comunicação se dá pelo pensamento, mas não exclui a linguagem articulada. Então, vocês imaginam que alguns meses a gente já é adulto e a gente vive 500 anos. Né? Hoje em dia, se a gente for pensar, a vida da gente se multiplicou. Né? Por quê? Porque antigamente você nascia numa cidadezinha do interior ou em São Paulo, onde fosse, num bairro, você estudava, né? Crescia, estudava, tinha uma namorada, casava com aquela namorada, né? Vivia a vida inteira com aquela namorada, tinha filhos, né? Vivia a vida inteira com os filhos e tinha uma profissão, entrava geralmente num emprego e ficava até morrer, né? Até se aposentar, né? E só isso você fazia praticamente, era uma vida. Agora, a cada 5 minutos você tem uma vida dessa, né? Então você está aqui, amanhã você muda para um outro lugar, você tem um emprego, amanhã você já tem outro, né? Você está essa molecada hoje em dia na mesma noite tem 5 meninas, convive com 5 meninas, 6 meninas, ou mesmo as meninas convivem com 6 meninos, né? Então tem um relacionamento atrás do outro. Então são várias vidas numa vida só. Agora você imagina 500 anos, né, de vida, né? Haja experiência, né, para a gente aproveitar, né? E seria muito bom se a gente pudesse trabalhar com o pensamento, se comunicar com o pensamento, porque aí ninguém ia ficar escondendo nada de ninguém, né? Ia todo mundo ter que ser sincero. Pode passar. E como que são os corpos dos animais? São mais materiais do que os dos seres humanos, de Júpiter. Os animais são vegetarianos e todos os animais são submissos ao homem. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Você pode ter o animal sendo um instrumento do homem, né, explorado pelo homem, um meio de ganhar dinheiro do homem, ou você pode ter o animal como sendo um membro da família, um membro da equipe, um membro do grupo, né? Então, assim, quanto mais evoluído for o planeta, eu acredito que os animais vão sendo tratados como companheiros de trabalho, né? Então, eles não são instrumentos de trabalho, eles são companheiros de trabalho. Então, eles têm, vamos dizer, tem um cachorro que tem a capacidade de detectar droga, né? Então, nós temos um grupo de trabalho que são um policial homem, uma policial mulher e um outro para dar cobertura e o cachorro. Então, quando vem um homem para revistar, o homem revista, quando é uma mulher, a mulher revista, e o outro fica dando cobertura e o animal, né, fica procurando as drogas. E aí, quando acaba o serviço, ele vai para casa, né, de um deles, possivelmente, né, que é do grupo deles e a família dele também. Né? Então, seria isso que seria o adequado. E não todo dia de manhã você vai no canil da empresa tal, que tem o cachorro que foi treinado para pegar drogas, cada dia você pega um diferente e você usa ele para detectar droga, depois você vai lá e devolve para o canil para ele ficar sozinho, vivendo como se fosse, né, um preso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso é tudo escolha nossa. Vamos para o próximo. Então, os animais são servidores, operários que executam trabalhos materiais. Os homens executam também somente trabalhos intelectuais. Todos os animais são ligados a uma família particular, isso que a gente está falando. Né? Então, todos eles são membros de uma família. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais característica que a dos animais terrestres. Então, assim, a gente também não adianta só eles conseguirem falar, a gente também tem que respeitar e ouvir, né? Porque aqui também tem os animais que falam, mas a gente não quer saber o que eles têm para dizer, né? Então vamos para a próxima. Tá aqui, a alimentação em Júpiter. Então, Revista Espírita, 1858. Questão 23. Qual a base da alimentação dos habitantes? É o animal, vegetal, como aqui? Resposta: puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Né? E é isso que tem que ser. Né? Quanto mais evoluído, mais o homem tem que proteger os animais, tem que proteger as plantas, tem que proteger a natureza, tem que proteger o seu irmão, né, de espécie, e tem que proteger todos os seres. Né? Porque senão não adianta nada ele ser evoluído moralmente
só para aparecer só para aparecer e só na frente dos outros, né? Então ele tem que ser evoluído nos seus atos e nas suas ações. Pode passar para frente. Como que está o corpo físico, né, dos animais? Acho que a gente já até falou de Júpiter. Ah, não falou não. Então, o corpo é ligeiramente peludo e, todavia, aprumado como o nosso. As patas desaparecem em alguns para dar lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva a dois braços. Dois braços robustos, singularmente ligados e terminados por verdadeiras mãos. Então, aquilo que se a gente procurar na Gênese, está escrito lá que é dado a cada alma o instrumento para a necessidade do aprendizado, né? Então, se eles têm necessidade de trabalhar com objetos, com instrumentos, então é importante que eles tenham mãos, né, para poder trabalhar. Ao contrário, não é tão aperfeiçoado quanto o resto. Assim, a fisionomia reflete bem algumas coisas de humano, mas o crânio e maxilar, sobretudo as orelhas, nada tem que difiram sensivelmente do animal terrestre. Fácil é, pois, distinguir-se entre si, entre um cão, aquele que é um leão, e vestidos com blusas e vestes semelhantes às nossas. Hábeis por se compreender entre si por uma linguagem que nada fica a dever. Então, assim, eles se entendem entre eles, se respeitam, né? Isso é importante, e a gente também respeita, né? Eles no mundo mais evoluído, a gente também tem a obrigação de respeitar. Próximo. Esses espíritos, antes de irem para lá, emigram sucessivamente em nossos baixos mundos do corpo de um animal para outro, em uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Assim, para qualquer lado que se volva, a harmonia do universo se resume sempre numa única lei, o progresso. Por toda parte, para todos, para o animal, como para a planta e para como mineral. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, tem laços, né, que se interligam, que a gente não faz nem ideia, né, porque a gente tem muita vaidade, muito orgulho, e a gente só consegue entrever, né, quando a gente faz um esforço de inteligência e deixa um pouco de lado o nosso orgulho. Então, para todo lado vai ter sempre um ser mais evoluído e um ser, né, que está buscando a evolução. Pode passar. E onde está o elo perdido? Né? Então, o elo perdido, muitas vezes, a gente não vai conseguir entender, tanto porque não deve estar, com certeza não está nesse mundo, e talvez esteja numa situação de mundo espiritual que a gente não tem ainda conhecimento, né? Então, talvez mais para frente, com mais evolução, a gente consiga entender. Revista Espírita, 1858, Os Animais e a Família Espiritual. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Se aperfeiçoaram ao mesmo tempo em que nós, conosco e com nossa ajuda. Essas simpatias que formam no mais alto famílias de espíritos agrupam também ao redor das famílias todo um cortejo de animais devotados. Pode passar. Então, a gente fica pensando, se os animais, nossos animais de estimação, têm uma diferença para nós muito grande, e nós temos uma diferença para os espíritos mais evoluídos, as entidades, os guias muito grandes, será que a gente não era os bichos de estimação das entidades que tomam conta da gente hoje? Dos anjos da guarda, dos nossos guardiões, dos nossos amigos, né? Então, vão se criando laços que não se quebram. E conforme o espírito vai evoluindo, aquele que está na frente já está mais para frente. Então, quem não pode dizer que a gente era o cachorro, enquanto a nossa entidade protetora era um ser humano, né? E agora que a gente é humano, são seres de luz mais evoluídos, né? Então, são tudo coisas que a gente tem que começar a parar para pensar. A Terra em transição. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. A Terra chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, é o que a gente está percebendo. Um expurgo, né, de um monte de coisa e uma transformação num monte de coisa, e a gente está tentando aguentar, né, e sobreviver. Pode passar o próximo.
Vamos ver. Ixi, encavalou. Aí. Nossa parte na evolução do planeta Terra. Então, que a gente tem muita coisa para fazer. E as nossas escolhas são aquelas que vão ajudar o mundo a evoluir mais rápido ou mais devagar. Né? Então, a gente não precisa muita coisa. A gente pode escolher todo dia um, um cosmético, um remédio, um produto de limpeza que é testado em animais ou não. Um produto, escolher comer carne ou não. Escolher usar roupa de couro ou roupa de seda, né, que traz o sofrimento dos animais. Né? A seda, os bichos da seda são cozinhados vivos dentro do casulo para se tirar a seda. Você imagina você tá dentro de casa e põe fogo na tua casa. Né? Então, são coisas terríveis. E a gente tem que se informar primeiro e para poder escolher. E toda escolha nossa traz uma evolução, né? Toda a nossa crescimento moral traz uma evolução para o próprio planeta. Então temos muito a fazer para elevar o planeta Terra, a categoria daquele que descrevemos em último lugar, que é Júpiter. Temos uma necessidade de que o Cristo venha nos mostrar o caminho. E a gente precisa também estudar o caminho que ele já deixou, né? Os heróis da fibra moral estão se despedindo da Terra, porque cumpriram o seu ministério de amor, e agora é o tempo dos atos solidários pela união das forças, relembrando o Calvário, no qual Jesus despediu-se. Despediu-se glorioso, conferindo a continuidade da obra a quantos partilharem seus percursos divinos. Então, esse é o livro Atitude de Amor, discurso do Bezerra de Menezes, e deixa essa mensagem para a gente, para que a gente assuma a nossa responsabilidade. Né? Pode passar, acho que deve ser o último. Tem mais um. Então, aqui, como que a gente deve entender os animais, né, aqui na nossa Terra? Estão ouvindo aí? Pode falar, Rita, pode continuar. Então, compreender os animais como espíritos em evolução que sofrem, sentem, amam, partilham de nossos sentimentos em estágio de crisálidas e parte do processo evolutivo do ser humano e do planeta. Então, a gente tem que pensar que eles são almas que só estão numa fase evolutiva diferente, mas que eles sentem dor, sentem sofrimento, sentem medo, sentem agonia, sentem carinho, sentem amor, né? Igual a gente, não tem nada diferente. Entendê-los como nossos próximos e respeitar todas as leis divinas descritas no Evangelho, trabalhando dessa forma para que o bem em todos os matizes em que existe a divindade. Então, caminhando para o término da toda a violência e estabelecimento da paz, para todos os espíritos do Senhor, assumindo assim o ser humano o papel de que lhe cabe como espírito em estágio evolutivo superior e conferir um dia nos caminhos do futuro o título de mundo feliz ao planeta Terra. Então, é aquilo que a gente estava falando. A gente tem que assumir a responsabilidade que é nossa, né, e procurar fazer a nossa parte para que o mundo e o planeta possa estar evoluindo. Não adianta a gente deixar para o outro, não adianta a gente fingir que não é com a gente, né? Tudo que a gente faz influencia o mundo ao nosso redor. Então a gente pode escolher deixar o mundo cada vez pior ou deixar o mundo cada vez melhor, né? Então só cabe a nós escolher, e a força que a gente tem é o poder da nossa compra, o poder da nossa escolha, o poder do dinheiro que você investe comprando uma roupa de couro, ou um sapato de couro, ou uma roupa ou um sapato que não causa dor nos animais, né? Pode passar, acho que é o último. Ainda tem mais uma mensagem. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência e a imortalidade. Então, assim, livro Mecanismo da Mediunidade, né, o Chico Xavier falando pelo André Luiz. Quando tiver dúvida também, é sempre bom ver aquele Conduto Espírita, né? Ele sempre dá muita dica para a gente quando a gente tiver dúvida do que fazer, né? Mas o mais importante é isso. Nossas ações modificam o mundo, modificam a nossa vida, modificam a vida daqueles que estão em volta da gente e alcançam o mundo inteiro, né? Então, a partir do momento que a gente toma sempre atitudes, procurando fazer o bem, procurando transformar esse mundo num mundo melhor, ele vai virando um mundo melhor, né? Por menor que seja o ato, né? Mas ele vai sempre influenciando. Tanto que vocês veem que agora quase todas as lanchonetes têm
hambúrguer vegano ou vegetariano, né? Tem muitos produtos vegetarianos e veganos no mercado, né? E vão sempre sendo substituídos, né? A carne por esses produtos. E eles têm uma qualidade muito boa agora, né? Então, as empresas estão se esforçando e estão vendo que esse mercado é muito grande, né? Então, acho que é isso. Pode passar mais um, mas acho que já acabou. Então, a gente agradece todo mundo, né? E fica essa mensagem do Dalai Lama. Então, matar animais por esporte, prazer, aventura ou por suas peles é um fenômeno que é ao mesmo tempo cruel e repugnante. Não há justificativa na satisfação de uma brutalidade dessas, né? Então, é aquilo que a gente fala. Pesquisem, busquem, né? Saber como é criado um boi, como é criado uma galinha, como é criado um porco, né? E ver se você ter 5 minutos de sabor na tua boca vale toda uma vida de dor e sofrimento, uma vida de tortura e de medo e de angústia e roubada, né? Uma evolução roubada daquele animal, né? E aí a gente acaba escolhendo e tomando as decisões certas. Então agradeço a todos, né? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aí. Isso. Agora vamos abrir perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? O Ricardo? Eu só vou ligar o meu aqui na bateria que está acabando, peraí. Tá, livre. Eu sou meio duro, assim, com essas partes de carne, essas coisas assim, porque a gente vê muito, você como veterinário também, né? Você vê muito sofrimento, muita dor, muita exploração. Verdade. Nossa, esses dias eu estava vendo, o pessoal estava raspando o sangue dos abatedouros para misturar com leite de soja, para dar para os bezerros, para poder vender mais leite. Tirar o leite dos bezerros e vender mais leite. Então eles transformam uma vaca que é herbívora num ser carnívoro e canibal, que está comendo o sangue do própria mãe, né? É uma abominação tão grande, né? Que não tem tamanho, né? Você vê que nem a doença da vaca louca também. Isso, Por pensei que nela. deu a doença da vaca, né? Porque o pessoal dava carne de ovelha para as vacas comer, né? Como que você vai dar? Quando que uma vaca vai comer uma ovelha? Né? Nunca. São coisas abomináveis. Assim, Verdade. né? E não é para matar a fome do homem, né? Não é para matar a fome da humanidade. É para ganhar 10 centavos, 20 centavos a mais de dinheiro, né? Tanto que se a gente pegasse todas as sementes que dá para transformar em carne, né? Todas as sementes que dá para transformar em leite e desse para as pessoas fazerem pão, não tinha mais fome no mundo, né? Verdade. Então, a gente fica meio revoltado. Vamos ver que se alguém se prontifica para fazer uma pergunta para o Ricardo. Está aberto, pessoal. Pode perguntar. Eu queria fazer, João, pode? Boa noite, tudo bem com você? Opa! Tudo bem, linda saudade? Pode fazer, fique à vontade. Tudo bem, boa noite, há quanto tempo, né? É verdade. Fiquei um tempinho aí. E a turma nova que está aí, boa noite, doutor, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Lina. Eu também pertenço a um grupo espírita aqui no Tatuapé, o Grupo Socorrista Itaporã também, né? Ah, sim, que bom. Uhum. Eu trabalho nele já há 20 anos. E ontem, só para dar uma linkada com os animais, né? Ontem eu estava assistindo, dando uma passada na cultura e estava passando uma série. E nessa série mostra, não aqui no Brasil, isso na Itália, tá? Mostra o treinamento de falcões. Não sei se o senhor já viu. O treinamento de falcões para crianças, adolescentes, jovens, né? Que tem a síndrome, não a de Down. Nossa, me fugiu agora. Mas o autismo, assim. O autismo, exatamente, me fugiu. Desculpa. É assim, mostrou, sabe, aqueles jovens, aquelas crianças com os falcões nos braços. E aí, o que eles estavam explicando? Que cada vez que o falcão ele pega voo, Voltava.
alça voo, o que que aquelas crianças é o desenvolvimento delas no olhar, na satisfação de vê-las voar, né, no céu e vê-las voltarem, entendeu? Então, o médico estava explicando assim que é a ida da criança, é a saída dela do interior e estimula, né? Ela presta atenção numa coisa para fora, né? Exatamente. Estimula a saída dela. É a mesma coisa com os cavalos, né? Com as crianças que têm síndrome de Down. Mas, assim, olha, fantástico ver o treinamento, é na Toscana, o treinamento que eles dão para essas crianças, e é tudo gratuito, não é cobrado um tostão, sabe? E não são só crianças, são jovens, adolescentes, tem até adultos, sabe? E os médicos falam a mudança, a transformação que tem essas crianças, esses jovens, esses adultos, até na escola, na convivência com as pessoas, na convivência com os outros, né? Não dentro do seu lar, fora do seu lar também. É porque amplia, né? Ele vai vendo para fora da cabeça dele, né? Exatamente, ele sai de dentro para fora. E quando o Falcão volta, ele não ganha consegue... confiança, né? Então, e quando o Falcão volta para o braço dele, é o que o médico explicou, ele não consegue voltar para dentro dele novamente, porque aquele alçar voo do Falcão tirou tudo aquilo que ele tinha de dentro dele. Então, tem uns que desenham, outros que escrevem, outros que voltaram a falar, a brincar, beleza, né? a jogar. Então, assim, tem um muito negócio interessante. Depois, se vocês puderem, vocês procuram. Chama bototerapia. Eu já ouvi. Na Amazônia. Nós vamos ter, viu, deixa eu falar para você, Ricardo. O semestre que vem, nós vamos ter 2 aulas a respeito disso, e inclusive eu vou falar sobre bototerapia. Essas 2 aulas é muito legal. Vai ser muito boa. Escargoterapia. Escargoterapia também é legal. Também, né? Então, vai ser muito... Vai até legal o que a Alina está falando, isso vai somar. Não, e tem uma coisa muito legal que ele falou no começo, né? Que quando somos espíritas, não é porque nós entramos para o kardecismo, somos espíritas cristãos, porque muitos ainda não conseguem ver o kardecismo correto, né? Mas muitos já passaram pelas outras religiões ou ainda frequentam elas. Eu nasci dentro de um berço católico, tá? Mas o meu pai era um grande médium e frequentava uma casa espírita. E não por isso eu também deixei, antes de ir para o kardecismo, de frequentar quase 20 anos uma casa umbandista. E quando o doutor fala com respeito a Ossain, e quando ele fala com respeito às pipocas, eu sou muito franca, é a parte de cura, porque eu saí em folhas, e a pipoca cura quem? De Obaluá, de cura. No catolicismo é São Lázaro. São Lázaro, é verdade. O Obaluaê, né? Todo coberto pela palha, chagas. ele tinha o corpo todinho dilacerado pela praga. Então, muitas pessoas acham que, assim, nas outras religiões, não se tem também, mesmo que se tenha o conhecimento, mas se tem também que entender que essa parte também faz a parte espiritual, faz a parte de cura, faz a parte de uma série de coisas. Eu uso a pipoca aqui nos meus gatos dentro de casa, quando eu os vejo que não está nada bem. Eu bato pipoca na segunda-feira, normalmente, quando precisa, eu faço. E as folhas, né? Eu acho que todo mundo deveria usar as folhas para os seus animais, fazer a sua graminha de pipoca e deixar, o animal vai lá e come. Então, eu acho assim muito grandioso o que nós temos dentro do Espiritismo, porque se alguém olhar o Livro dos Espíritos, por detrás das perguntas do Livro dos Espíritos vêm as outras religiões. Sim, com certeza. É verdade. Mas você vê, e o importante de tudo é a intenção, né? A intenção de ajudar os animais, de querer o bem dos animais, de curar, né? De se esforçar para eles ficarem bem, né? Você usar todos os meios que você tem para conseguir curar aquele animal, né? Para poder ajudar.
Então, isso Sim. que é a grande sacada, né? Porque toda religião tem a sua contribuição. É a sabedoria humana, né? Então, mas toda religião tem a sua contribuição. Agora, cabe ao humano usar para o bem dos animais, né? Sim. Então, aí que tá, é verdade. Mas que bom, fico contente. Muito bom mesmo. Obrigada, doutor. Ricardo, eu vou pedir um favor para você antes que eu esqueça. Passa para mim, que depois eu ponho no grupo, o endereço do teu centro aí no Tatuapé, o site, né? O canal no YouTube, tudo que eu ponho no grupo, o pessoal já ficar atento. Ô, Lina, eu posso fazer um favor para você? Quem vai fazer a prece final vai ser o Luiz, tá? Mas eu gostaria que você fizesse as vibrações, depois eu chamo o Luiz para fazer a prece final. Tudo bem, Luiz? Pode ser? Tudo bem. Então vamos lá, Lina. Faz as vibrações. Você quer que eu faça? As vibrações, não esquecer de fluidificar a água. Tá. Não, eu não esqueci, não. Fica... pelo nosso grupo de vibração. E pelo caderno dos animais também, né? Animais, isso. Pelas pessoas também, por também, né? As nossas águas. Isso, aí depois você chama para o Luiz fazer a prece final, tá bom? Vou dar uma continuidade. Pode fazer. Pedindo licença a essa espiritualidade maior, que nesse momento nos dá, com grande sabedoria, com muito amor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos num só pensamento, num só coração, atraídos no bem, junto com essa fraternidade, a fraternidade de Francisco. Esse santo, esse homem, que cruzou tanto espaço, que nos deu tanta sabedoria, que nos ensinou a amar, a perdoar, mas importante, a saber nos perdoarmos também. O amor aos nossos animais, a esses companheiros a quem nós dedicamos e que nos colocamos como seus tutores. Nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento até Deus, a toda essa equipe de médiuns que se encontram com todos nós, a toda a equipe médica, junto de Dr. Bezerra de Menezes, a essa equipe médica de veterinários do espaço, pedindo a todos, pedindo a cada médico, que coloque as suas vibrações, que nós, em nosso pensamento, possamos vibrar por todos os nossos seres, os nossos animais que se encontram conosco, a todos aqueles animais que se encontram nos hospitais veterinários, que necessitam de amparo, de proteção, onde passarão por alguma cirurgia, onde estão em convalescência, pedindo que essa espiritualidade, que esses médicos adentrem em cada espaço, colocando o medicamento, colocando a sua doação de paz, de amor e de caridade a esses animais, de muita luz. Vamos vibrando também pelos animais em cada lar, pedindo pelos seus tutores, pedindo as vibrações pelas águas, para que todas as águas desses animais sejam fluídas e que cada uma receba o medicamento que se fizer necessário a cada um deles. Vamos elevando ainda mais as nossas esferas e vamos, nesse momento, pedindo também pelo caderno de vibrações, onde se encontram o nome de todos os animais que necessitam também de amparo, de proteção, de caridade e de muito amor. Vibremos também por todos os seus tutores, por nós, cada um de nós. Vibremos pelas nossas águas, para que possamos receber também o medicamento ao nosso corpo, ao nosso espírito.
Que sejamos sempre um instrumento dessa paz que São Francisco sempre pediu a nós. Que sejamos instrumento de paz ao mundo, aos nossos animais. Nós vamos vibrando nesse momento pelos nossos lares, individualmente. Nós vamos pedindo, mas elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, o governador planetário, pedindo a ele luz, paz, amor e caridade por todos os povos. E pedindo a Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil, junto com seus iniciados, que abra suas asas douradas sobre o nosso Brasil, fortalecendo as nossas barreiras, fortalecendo as nossas barreiras vibratórias, as nossas matas, os nossos mares, fortalecendo todos os estados, colocando a sua bandeira branca, amor, Cristo e caridade, no centro do nosso Brasil, onde vai se expandindo um grande coração rosa dourado, levando todo o amor, toda a paz e toda a caridade a todos os povos, a essa nação brasileira, pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todos aqueles que necessitam de amparo e proteção. Vibremos também pelo nosso ganha-pão. E nesse momento, elevemos o nosso coração em gratidão e vibrações ao João, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, ao doutor Capuano, por mais essa oportunidade, ao seu mentor médico, que caminha com ele. A gratidão, o respeito e a gratidão, e vamos vibrando e agradecendo a toda essa espiritualidade. E individualmente nós vamos deixando vibrações ao plano espiritual, para que ele venha nos nossos lares e retire essas vibrações nas nossas orações, na nossa gratidão e no nosso amor. Vibremos individualmente pelos nossos lares novamente e por nós, que se cumpre em nós a vontade de Deus. E nesse momento, nós vamos pedindo ao Luiz que faça a prece final. Graças a Deus. Amém. Então, agradecidos que somos, vamos finalizar o nosso trabalho, o lindo trabalho no dia de hoje, com a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Morte. Amém. Amém, que assim seja. Amém. Muito obrigado a todos. Luiz, obrigado a turma. Todos tenham uma excelente semana. Ricardo, muito obrigado mais uma vez, fazer parte da nossa equipe já há alguns anos. Fico muito feliz. E boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite.